Olá, vamos a mais um estudo ou uma síntese da nossa avaliação de amanhã. Nós iremos falar sobre as etnias dos Mons. No capítulo 1, nós falamos sobre os Tuaregues e os Garamantes. E agora nós iremos falar um pouquinho sobre a vida nessas montanhas com as etnias dos Mons. Aqui nós temos uma figura de uma menina e ao lado nós temos uma mãe com uma pequena, demonstrando a localidade um pouco da vida nas montanhas. Os Mons, eles são povos que migraram da China para o norte do Vietnã. Eles vivem bem semelhantemente aos seus ancestrais. Eles são camponeses e cultivam principalmente o arroz, além de cultivar outros produtos e alguns animais. Eles moram pelas montanhas e suas casas, elas são feitas de madeira e também de bambus. A maioria das casas só tem 2 cômodos, raramente tem eletricidade e no meio, da casa tem uma caldeira escavada no chão que serve para cozinhar. Essa é uma diferença da nossa cultura brasileira, onde as casas são feitas com outro tipo de material, com cimento, areia, tijolos, tem o piso de mármore. Além disso, ele também tem vários cômodos. As etnias dos ONGs, eles se dividem em alguns grupos. E na maioria das vezes, eles se distinguem pelo seu dialeto e por suas vestimentas. Nós temos 2 tipos aí de vestimentas. As etnias do Tuareg, nós temos aqui alguns exemplos, como os blacks, white, red, green e flower. Então, nós iremos ver aí um pouquinho. As mulheres que produzem as vestimentas feitas com uma planta com um corante natural de cor azul, que é chamado como índico. Então, índico é uma planta, tá? Que se extrai um corante azul. Então, os blacks, eles são identificados por este hábito de fazer esses tecidos dessa cor azul. Já os flower, as mulheres, elas fazem tecidos com bordados multicores. Aí vocês estão vendo aí as duas diferenças. No casamento entre os monges, eles se distinguem da comunidade brasileira. Olhe bem, o casamento, acontece depois de um acordo entre as famílias dos clãs. Clãs é um conjunto de família com os ancestrais comuns. E eles têm por costume, a família do rapaz, ele escolhe a da moça. E as roupas nupciais são bem coloridas, diferentes da nossa cultura. A família do rapaz, ele oferece um dote para a família da moça. Diferente da nossa cultura brasileira, em que os jovens, as pessoas são livres para escolher com quem vai se casar. As roupas, na maioria das vezes, a noiva, tem uma vestimenta branca e o noivo, na maioria das vezes, também um terno, na cor mais escura. E não existe essa questão, de dote que passa para a família da menina. Lá no Himalaia, nós estamos vendo aqui uma foto do mapa, onde vai aparecer aí o Himalaia, logo aqui em cima, e ele é considerado uma cadeia de montanhas. Então, o Himalaia é uma cadeia de montanhas. Nessa cadeia de montanhas existe o pico mais alto do mundo, é o Pico da Neblina. E o Himalaia o significado dele é morada das neves, por ser muito alto, e lá
o clima, né, é bem frio. Continuando aqui, um pouco da vida do Himalaia, existe lá no Nepal cerca de 24 milhões de habitantes. Comunidades existentes no Nepal é os Sherpas, onde vivem próximo ao pico do Everest. Lá existe um animal chamado de yaki, é um bovino que ele tem uma certa condição de resistência para levar e puxar muito peso. O Sherpas ele tem uma grande resistência pulmonar diante do rarefeito. Esse rarefeito é o ar com pouca pressão atmosférica e o ser humano ele fica com dificuldade de respirar. Mas os Sherpas eles têm uma certa resistência e conseguem se adaptar a esta condição nas montanhas. A sociedade casta do Nepal, ela vai se classificar em alguns grupos. O primeiro, que aparece aqui, este homem sentado com um lenço laranja no pescoço, é os Brahmanes. Eles são compostos da classe intelectual e sacerdotal. Fazem parte também o grupo dos Kshatriyas. O grupo dos Kshatriyas, quem faz parte desse grupo são todos os guerreiros e os governantes. Fazem parte dos Kshatriyas. Abaixo dos Kshatriyas nós temos os Vaishyas. Vaishyas. Quem fazem parte deles é os agricultores, os pastores e os comerciantes. E por fim nós temos os Sudras ou os Dalatis, fazendo parte então os servos, os camponeses, os artesãos e os operários. Então, ficamos aqui com mais uma revisão, concluindo com essa parte das ilhas. Nós sabemos que viver no deserto já é difícil. Imagine agora viver numa ilha. Então, as Ilhas do Faroé está localizada no Oceano Atlântico, com um arquipélago composto de 18 ilhas, e para chegar até esta localidade, os meios de transporte utilizados são o navio e avião. O habitante natural desta ilha é chamada de ilhéu e o clima quase sempre é muito frio e úmido. Aqui está então a nossa síntese. Sucesso e uma boa prova.